Olá, muito boa noite. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs do coração. Estamos aqui mais uma vez reunidos, sempre em nome de Jesus, para a nossa reflexão dessa semana. E é tão importante essa reunião, né? Abastecer o nosso potinho, criar uma energia favorável, para que a gente consiga, né? Lidar no nosso dia a dia com as nossas questões. Como nós já sabemos, sem Jesus tudo é muito mais difícil. E Ele é luz, é vida. Jesus é a alegria dos nossos dias, né? A esperança. Então vamos assim agradecendo a Ele toda a espiritualidade e a Deus sempre, né? Pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos dias, pelas nossas oportunidades de redenção. Vamos agradecer por contarmos, né, com a espiritualidade maior nos assessorando todos os dias. Por mais que nós nos sintamos sós, isso não é real, né? Nós somos acompanhados diariamente pela espiritualidade. Então, graças a eles todos que sempre nos acodem, né? E hoje, na nossa reflexão, nós vamos falar sobre o livro Caminho Espírita, Mediunidade e Estudo. Olha que interessante. Mediunidade e Estudo é no item 12 da página 16. E esse livro nós sabemos que é escrito por espíritos diversos, né? E nós vamos nos orientar sobre essa questão tão importante que as nossas casas vêm recebendo muitas pessoas com essas questões sobre a sensibilidade, sobre o que elas sentem, né? Sobre a mediunidade em si. Então, o livro vai nos dissertar o seguinte: o dinheiro em si não é bom e nem é mau. Instrumento neutro e capaz de criar a abastança ou estimular a miséria, dependendo isso daqueles que o retêm. Vamos observando as questões que eles vão nos propondo para a gente refletir. A eletricidade em si não é boa e nem má. Energia neutra e capaz de engrandecer o trabalho ou precipitar o desastre, dependendo isso daqueles que a manejam. Observem que tudo existe para um propósito e que as criações, né? Como nós estamos já vendo, depende sempre de quem maneja, de quem lida, de quem está no comando. O magnetismo em si não é bom e nem mau. Agente neutro e capaz de gerar o bom ou produzir o mal, dependendo isso daqueles que o dirigem. Então, o magnetismo aqui, né, deixando um pouco a ciência sobre eletricidade, sobre elétrons e nêutrons, nós vamos falar do magnetismo, né, na ideia de um indivíduo possuir qualidades que façam com que outras pessoas gostem de ficar em sua companhia. Características como a simpatia, a confiança, a consideração e respeito, né? São algumas dessas características que formam esse magnetismo que a gente emana e que faz ter amizade ou não tem aquela atração, né? Mas repele algumas pessoas. Então nós vamos entender um pouquinho mais. Assim também a mediunidade, que não é boa nem má em si mesma. É uma força neutra e capaz de promover a educação ou acalentar a ignorância, dependendo isso daqueles que usufruem. Olha só que coisa! Então, a mediunidade nós sabemos que é inerente a todos os seres. Agora, a questão da mediunidade ser ostensiva ou não depende, né, das conquistas do médium, dessa pessoa que já vem exercitando essa mediunidade em algumas existências. Então, só que assim, no mínimo, falando de mediunidade, nós temos, como é que eu vou dizer, uma sensibilidade, uma percepção espiritual.
Nós já estamos exercitando os 5 sentidos há muito tempo, né? E agora nós estamos abrindo o 6º sentido, que a gente fala que é o terceiro olho. O 6º sentido que nos aproxima mais da espiritualidade, desse contato, né? Então, olha só o que fala, que com a mediunidade a gente pode educar, né? Crescer com isso, ou a gente pode ficar na ignorância, né? Que causa em nós uma insatisfação, problemas, né? Emocionais, psíquicos, físicos também, né? Então, para emprego louvável do dinheiro, nós contamos com os preceitos, ou seja, com regras e normas e condições morais que patrocinam o aperfeiçoamento da alma. Então, por exemplo, quem já é honesto, quem pratica justiça e a caridade, vai lidar bem com o dinheiro, né? Vai multiplicar isso e ajudar muitas pessoas, vai exercer através desse dinheiro a caridade, vai cada vez mais conquistar patrimônios materiais, porque sabe lidar, porque já tem uma alma nobre. Para a utilização correta da eletricidade, nós possuímos os princípios da ciência que controlam da natureza. Então, quem vai lidar bem com isso é aquela pessoa que ela também busca conhecimento. Olha, observação muito importante aí também. Tudo nós temos que buscar o conhecimento para saber lidar com as situações e com as coisas. Se nós não buscamos, por exemplo, ler a bula de um remédio, como é que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar mais doentes, nós vamos piorar a nossa saúde. Então, o conhecimento é de suma importância para a gente exercer e dominar, por exemplo, a eletricidade, né? Para a sublimação, ou seja, a purificação do magnetismo, que a gente já viu que nós temos as leis da responsabilidade pessoal, que honorificam, ou seja, que honram, que sublimam a consciência, e para a justa aplicação da mediunidade, nós dispomos do quê? Dos ensinamentos do Espiritismo, consubstanciando-os. O que quer dizer isso? Sendo uma coisa só entre a religião, a justiça e o amor que ilumina todos os distritos do universo. Então, para a gente lidar com esse magnetismo, né? Essa que também nós emanamos, né, de cada um de nós, temos que ter uma responsabilidade com a nossa o quê? Reforma íntima, com a nossa busca da verdade, com o segmento do Evangelho de Jesus, que nos indica um caminho, aperfeiçoamento moral, sublimação dos sentimentos. Então, tudo isso, todo esse magnetismo bom que nós vamos emanar, vai ajudar na nossa mediunidade, né, no nosso intercâmbio entre os dois mundos. Então, é muito importante que nós saibamos que temos condições de entender melhor, né, esse processo. Não basta nós termos percepção, sermos sensitivos, né, sem saber de como a gente vai lidar com isso, porque é como se fôssemos uma parabólica enorme, captando as energias ao nosso derredor, e que é esse magnetismo, e também os espíritos que nos envolvem, né? As nuvens de testemunhas, como diz Paulo. Nós somos observados, e essa nossa parabólica depende do que você vibra, do que você sintoniza, vai te dar um bem-estar muito grande ou um mal-estar. Então, nós precisamos nos respaldar nos ensinos da doutrina, que explica o porquê da mediunidade, explica os propósitos, né, os valores da mediunidade, como lidar com isso. E uma coisa muito importante que Jesus fala é de nos conhecermos, né? Nós temos que conhecer a nós mesmos para sabermos como é que nós estamos sendo representantes, né, do bem ou não. Então, quando a gente estuda Jesus,
A nossa mediunidade, porque a gente fala de educação mediúnica, a nossa educação mediúnica vai restreitando, vai reduzindo as coisas do mundo e trazendo mais para perto de nós a espiritualidade maior. Os irmãos, né, iluminados, que querem o bem, que gostam de trabalhar em favor do próximo, que gostam de praticar a caridade, a justiça, gosta de tratar todos iguais, né? Então, tudo isso nós podemos encontrar na nossa doutrina. Então, estudar a doutrina a fim de que nós possamos compreender os médiuns, não é? A mediunidade e os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos, né, que são trazidos pelo médium, que tem a mediunidade como intercâmbio, precisam ser esclarecidos. Albino Teixeira, que escreveu todo esse contexto, ele fala de como é importante, né, nós conhecermos tudo sobre a prática da mediunidade, dessa sensibilidade de captar o mundo espiritual. Porque do mesmo modo que nós estamos dispostos a conectarmos com os irmãos de luz, que fazem curas, que trazem conforto espiritual às pessoas, também temos os espíritos de influências negativas. O canal é aberto para os dois. Qual é a forma que nós temos de nos respaldarmos, de nós ficarmos com menos acesso, né, dos espíritos brincalhões, desordeiros e até dos maus? É sendo homens de bens, né? Homens de bem. Nós temos que praticar o bem, sermos pessoas cada vez melhores, porque esse é o nosso antídoto. Quem faz o bem tem um antídoto, né, contra o mal. Porque não está escrito no Evangelho a gente pagar o mal com o bem? De nós sempre fazermos ao próximo aquilo que nós queremos que nos seja feito. Também eu achei interessante, né, trouxe até aqui uma notinha sobre essa prática da mediunidade que tem extrema responsabilidade na vinha do Mestre. Todos nós nos comprometemos de antemão, antes de reencarnarmos, para alavancar a nossa evolução, nós pedimos que poderíamos trabalhar como médiuns, né? Praticando esse intercâmbio, mas esse intercâmbio para ajudar o próximo, né? Para trabalhar na vinha, para doar o melhor de nós. E principalmente o médium, ele tem que fazer o quê? Entender o seu papel. Na mediunidade, né? Tem responsabilidade muito grande de estar se preparando devidamente, se educando. Não pode ser de qualquer jeito, né? Na verdade, a mediunidade não é o fenômeno mediúnico. Não é isso. Ser médium é trabalhar no bem. Ser médium é fazer com que as pessoas encontrem um caminho até Jesus. Ser médium é cuidar da sua família, cuidar de si mesmo. É ser uma pessoa só em qualquer lugar. Isso é ser um bom médium, né? Bom médium também é ser representante fiel dos espíritos que nos ajudam, né, nesse intercâmbio, porque a gente tem muito comprometimento, mas às vezes nós também interferimos muito com o nosso pensamento, com o nosso achar das coisas. Então, é muito importante que nós sejamos médiuns fiéis dos espíritos que escrevem, que falam conosco, que nós socorremos para ajudar em situações de socorro. E nós temos que estudar constantemente, né? Porque conhecer a mediunidade não é numa vez só, não é ler o livro uma vez e a gente entende tudo. Pelo contrário, quanto mais você vai estudando, você vai aprendendo mais, vai aperfeiçoando mais. E as obras, né? Não só as obras de Kardec, mas as de André Luiz e outros espíritos, trazem para nós muito conhecimento sobre a mediunidade.
trazem experiências, né, para a gente entender como que funciona o intercâmbio. André Luiz, nas suas obras, fala assim muito de todas as formas de trabalhar com a mediunidade, dos fracassos, dos sucessos que são poucos porque a gente se perde, desse compromisso assumido, dos espíritos que acabam falindo junto conosco quando nós falimos, quando a gente interpreta a mediunidade só em nosso favor, e está errado. Nós precisamos crescer e nos transformar como pessoas melhores, mas a mediunidade nunca pode ser usado cobrando, por exemplo, né? Tendo trocas materiais em função do bem que a gente pode fazer ao próximo. E nós temos que entender que a mediunidade tem um objetivo. A mediunidade sem objetivo, ela se perde. Ela não é produtiva, né? E esse intercâmbio, o propósito maior, qual é o propósito maior do intercâmbio da mediunidade conosco e os espíritos superiores? É iluminar a nós e os outros espíritos à nossa volta. Esse dom que Deus nos deu, né, cada um do seu jeito, na psicografia, psicofonia, né, em atender as pessoas nas palestras, em dar uma flor, um copinho d'água na recepção, atender bem as pessoas dentro da casa espírita e fora dela, tudo isso é mediunidade, tudo isso é trabalho na obra, né? Entender o próximo, não julgar, praticar os ensinamentos, na verdade, né? E o médium, né, tem uma frase que eu gosto muito, que nas minhas pesquisas eu trouxe para nós, que é: o médium deve ser servidor da vida a benefício de todas as vidas. Quem escreveu essa frase foi Viana de Carvalho. E eu achei lindo, né, porque ele é servidor da vida. O médium não é só trabalhador na casa espírita, não é só que no seu lugar de frequentar, né, no seu centro, que ele está usando mediunidade. Ao contrário, ele está usando mediunidade em todo lugar que ele está. A mediunidade vai onde ele vai. E qual é o melhor meio de nós exercermos essa mediunidade? É conhecendo Jesus. Todo ensinamento que a gente tenha, né, não vai fluir se nós não tivermos Jesus conosco. Jesus é o nosso fortalecimento, é o nosso guia espiritual. Ele é que faz com que nós nos transformemos em novas criaturas. Jesus é que nos traz o equilíbrio, porque nós sabemos que muitas mediunidades não são fáceis de lidar, né? De trabalhar. Então, uma responsabilidade muito grande que nos pesa e que sem Jesus não vai fluir. Muita gente desiste, muita gente deixa para frente, deixa para depois e esquece que urge, né, esse compromisso, e com Jesus a gente vence, a gente consegue ter os pontos positivos, né, da nossa conta negativa de vidas passadas. Mediunidade, então, que tem que ter propósito, né, tem que ser maior do que os fenômenos. Os fenômenos que as pessoas veem em busca não é o mais importante. A mediunidade é sempre de lá para cá, né? Do espiritual até nós, o qual não existiria médium se não tivesse a espiritualidade, o intercâmbio. A mediunidade é cura e esperança, é para isso que ela serve, para curar o espírito, né? Para fortalecer o espírito, para evoluir o espírito e para dar esperança para o futuro, para a transformação do ser. Mediunidade é essa ponte entre os dois mundos. Como é bom saber da espiritualidade, saber que nós somos interligados, que a força vem de cima, né, que nós somos mais fortes juntos. Os dois mundos
num só propósito, numa só união, fazendo o bem. Mediunidade é um dom que, compartilhado, gera muitas alegrias a todos nós. Se nós chegarmos até o final, perseverarmos com a nossa mediunidade, seja ela qual for, talvez nós não tenhamos, não sejamos psicógrafos, não façamos psicofonia, mas sejamos aquele médium que exala esse magnetismo de amor, de caridade, de esperança, de luz. Esse que só doa e ninguém sabe, ninguém vê. Esse é o melhor médium, na minha concepção. Aquele que traz calma, traz paz, traz esclarecimento, aquele que aconchega, aquele que ilumina, que mostra o caminho, que compartilha Jesus, aquele que abraça, que não julga. Ai, estou me emocionando, porque não é o destaque, Nós não precisamos nos destacar, sermos os médiuns, Nós precisamos ser só boas criaturas, usando as ferramentas, que Deus nos dá, para que nós tenhamos possibilidade de curar, possibilidade de fazer o que Jesus diz, transformar o mundo, as pessoas, nós mesmos. Isso é mediunidade. Então, sem o estudo, nós vamos ficar à margem, Sem o estudo, nós não vamos entender nem o médium, nem a mediunidade e nem o que provoca a mediunidade, Então, busquemos analisar as nossas sensibilidades, o que a gente está captando do mundo espiritual, que energias, que falas, que aconchego, que ou atormenta, o abuso, o dispersar. Então vamos observar mais, vamos buscar Jesus, vamos buscar estudar essa possibilidade, de trabalhar na seara de Jesus com a ferramenta da mediunidade. Então, qualquer dúvida, nós temos o Livro dos Espíritos, temos o Livro dos Médiuns, que só fala de mediunidade, temos o Evangelho, que assim fecha tudo. O Evangelho, sem Jesus, sem Evangelho, mediunidade não serve de crescimento, mas de tormento, de dificuldade, porque nós vamos ter os acessos, Então, sejamos precavidos, busquemos nos orientar, busquemos estudar, entender, tirar as nossas dúvidas sempre, caminhar com Jesus e onde estivermos, sempre conectarmos com a espiritualidade da luz e sempre pedirmos a Deus que ilumine aqueles que de repente nos trazem aprendizados difíceis, porque muitas vezes nós somos defrontados com as nossas dívidas do passado e a nossa parabólica, como eu disse, pode nos deixar em situações, dessa conexão vulneráveis. Mas com Jesus a gente equilibra, se fortalece. Nós conseguimos crescer muito, entender muito. E o Evangelho, ele é abrangente, Ele traz essa paz e essas respostas que a gente tanto busca. Então, tenhamos uma vida junto com a mediunidade, de luz, de alegria, de prática no bem. Que Deus e Jesus esteja sempre conosco, para que nós sejamos ferramentas, que possamos ser boas ferramentas, Que sejamos exemplos de tudo que Jesus nos ensina, porque Ele deixou
para que a mediunidade, né, para que a gente tivesse possibilidade de fazer como ele fez aqui, ajudando as pessoas em todos os aspectos. Então eu desejo paz, luz, reflita sobre como você anda com a sua sensibilidade, com o seu trabalho. Não tenha medo de mudar, de buscar o melhor para você e de trabalhar nessa obra imensa em que o convite vem todos os dias. Muita paz, muita luz, graças a Deus.